E agora no UESB Notícias, uma entrevista com o reitor da Universidade Estadual da Paraíba, professor doutor Rangel Júnior. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso UESB Notícias. Prazer estar aqui e também conhecer um pouco da UESB, conhecer um pouco de Conquista também, afinal de contas. Uma passagem rápida, mas com uma boa oportunidade também de uma boa troca de impressões aí, de experiências com o professor Paulo Roberto. Por falar nisso, tem alguma parceria em vista entre as duas universidades? Nós temos um bom diálogo já travado no âmbito da ABRUEM, que é a Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, e sempre que nós temos os fóruns, 2 fóruns por ano, esses fóruns são também a oportunidade de troca de experiência, de intercâmbio de experiências entre as universidades, entre os gestores, mas também momentos de estabelecimento de convênios que visam principalmente troca de tecnologia, de conhecimento, intercâmbio, tentativa de desenvolvimento de programas em comum, né? E sem dúvida nenhuma, em várias áreas onde a Universidade Estadual da Paraíba tem desenvolvimento, expertise, nós temos toda a condição de buscar também viabilizar esse intercâmbio aqui com a UESB. Um exemplo assim bem rápido, a gente tem uma área de saúde bastante desenvolvida hoje, e na área de conservação, meio ambiente, essa questão toda voltada para tecnologia ambiental, por exemplo, e tecnologia voltada para a saúde, são 2 áreas em que a gente tem bastante avanço nesse sentido. Então, áreas importantes em pós-graduação, em nível já de mestrado e doutorado. A UESB tem, vamos dizer assim, é praticamente emparelhada com a UEPB em termos de quantidade e diversidade de programas de pós-graduação. Então, sem dúvida alguma, temos aí condições de fazer boas trocas, bons intercâmbios, né? Até de programas, de estudantes, de professores, e sem dúvida nenhuma é um momento de enriquecimento para ambas as instituições, que em última instância é bom para a sociedade, não é bom para as instituições, é bom para a sociedade, que nós trabalhamos para ela. E a Universidade Estadual da Paraíba tem um histórico de grandes conquistas e reconhecimentos. Como o senhor avalia isso ao longo desses 30 anos e a importância não só para a comunidade acadêmica, mas para a Paraíba e também o Nordeste? Há uma questão que nós, ao longo de praticamente a história toda da universidade, que não é muito diferente da grande maioria das universidades estaduais do país, é que a luta pela autonomia das universidades, né? A tentativa de configurar um modelo de exercício da autonomia que possa dotar as universidades de uma maior estabilidade, porque apesar do dispositivo constitucional, que certamente é repetido na grande maioria das constituições dos estados também, que assegura a autonomia didático-pedagógica, didático-científica, de gestão administrativa e financeira das universidades, mas na prática isso depende em quase todos os sentidos da disposição e da boa relação que estabelece entre universidades e da visão que cada governante também tem da importância das universidades. Para que as instituições universitárias tenham perenidade, elas tenham mais estabilidade, nossa tese, nosso pensamento é que cada instituição em cada estado, aliás, o conjunto de instituições, no caso da Bahia, que são 4, né, é preciso dotar cada estado de uma legislação que proteja mais as universidades. No nosso caso da Paraíba, nós lutamos muito ao longo dos anos, e eu, desde o tempo de estudante, que eu participei de muitas lutas, né, no movimento estudantil nesse sentido, depois como sindicalista e atualmente como reitor já no 2º mandato, mas nós acompanhamos um momento importante em que a nossa universidade conquistou uma lei que lhe deu um crescimento fenomenal ao longo durante praticamente uma década. A universidade expandiu seus domínios, sua possibilidade de servir ao povo da Paraíba e do Nordeste inteiro. Como ela nasceu como universidade já com essa vocação regional, chamada Universidade Regional do Nordeste, mesmo tendo sede em Campina Grande, depois se transformou em Estadual da Paraíba, mas ela não perdeu a sua condição de universidade regional. Nós recebemos estudantes do país inteiro, como certamente a UESB também recebe. Eu acho que a região de Conquista influencia muito também uma parte de Minas Gerais, né? Não somente uma parte da Bahia, mas também até uma certa região do norte de Minas. E sem dúvida alguma, as universidades todas têm um pouco essa vocação regional, principalmente quando elas são interiorizadas. A nossa universidade nasceu no interior da Paraíba, em Campina Grande. Então, esse perfil de se retirar um pouco a concentração de investimento nos grandes centros urbanos, permitindo que as cidades polo, cidades que monopolizam de alguma forma o comércio, o desenvolvimento econômico e
até industrial em algumas regiões, possam também ser polos de desenvolvimento econômico, mais desenvolvimento cultural, desenvolvimento social, melhoria do IDH, melhoria das condições de vida do povo. Ou seja, a universidade ela é fator de desenvolvimento, ela é um fator que contribui com a civilização, não somente com a formação de pessoas para aquela região, para colocar no mercado de trabalho, né? Vai muito mais além o trabalho de uma universidade, e por isso que é um investimento estatal, um investimento público importante, porque a universidade prepara o desenvolvimento, ela impulsiona o desenvolvimento e, em última instância, impulsiona a civilização. Eu vou falar nisso, como o senhor avalia o investimento naquele famoso tripé, ensino, pesquisa e extensão, em qualquer universidade? A história das universidades públicas brasileiras, as federais, pelo menos, elas são uma história de uma certa tradição na pesquisa e no ensino. As universidades estaduais, que se consolidaram principalmente por um processo de interiorização, se consolidaram muito mais pelo ensino e pela extensão, em quase todos os modelos. Você tem poucas exceções, como as estaduais de São Paulo, a Unesp, USP, Unicamp, que foram universidades plantadas dentro de um projeto de desenvolvimento de uma região, algumas estaduais do Paraná e estadual do Rio de Janeiro. O restante do país inteiro guarda uma semelhança muito grande pela sua composição, pela forma como elas foram construídas. Eu diria que talvez de uma década e meia para cá, principalmente, que o Brasil passou por um processo de retomada do investimento público no ensino superior, de retomada do investimento em pesquisa, em inovação tecnológica, em transferência de conhecimento, porque qualquer país que queira efetivamente entrar no rol das nações desenvolvidas, não somente do ponto de vista da geração de royalties, mas a partir da economia primária, né, como é o caso do Brasil, precisa desenvolver tecnologia, precisa desenvolver ciência, precisa desenvolver conhecimento. E no Brasil, a tradição de desenvolvimento de pesquisa, do conhecimento, é na estrutura pública, principalmente. Então, as universidades públicas carecem, em larga medida, do investimento na pesquisa, porque é a pesquisa que referencia as universidades, não somente no seu local, mas para o mundo inteiro. Hoje, o conhecimento circula no mundo inteiro. As universidades precisam se internacionalizar, trazendo o conhecimento de fora, mas levando também conhecimento. Porque nos Estados Unidos ninguém vai conhecer aquilo que é produzido de ciência aqui na região de conquista, se não for através de um forte processo de qualificação de pesquisadores, de investimento em professores, pesquisadores que desenvolvam a pesquisa aqui, e essa pesquisa gera divisas, gera conhecimento, mas gera riqueza também. E é essa riqueza que o mundo inteiro hoje investe. Às vezes países muito pequenos têm um PIB muito mais alto do que o Brasil inteiro por conta do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, às vezes, você vai encontrar países que são menores, muito menores do que a Bahia, né? E que têm uma capacidade tecnológica enorme instalada por conta do investimento em ciência. Então, a grande maioria das universidades estaduais hoje já passa por esse processo de investimento, de desenvolvimento da pesquisa, da formação dos mestrados e doutorados, né, principalmente, e é a partir daí que nossas universidades efetivamente cumprirão com aquele papel que está determinado na Constituição e que é o conceito que foi desenvolvido para a universidade brasileira, que é se fundamentar nesse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Ou seja, a pesquisa dá substância para o ensino e dá também a perspectiva da troca na sociedade, da transmissão do conhecimento, da transferência e da busca cada dia mais de fazer essa ida à fonte para beber, para conhecer, mas também deixar um conhecimento lá e renovar, e nesse ciclo permanente, fazer com que o conhecimento se eleve, e é nesse processo que efetivamente o desenvolvimento social se instaura. Professor, muito obrigado pela presença aqui no UESB Notícias. Obrigado a você também. Obrigado a todos que fazem não somente a UESB, mas toda a região aqui polarizada pela UESB e também pela sua TV.